Rafael, nesse bloco aqui nós vamos tratar de CIPAs, né? Nós temos algumas unidades que elas eram novas na guarda, né? Sim. Novas, bem entre aspas mesmo, né? Que tem mais de um ano, né? Então, e elas não tinham CIPAs e essas CIPAs estão sendo criadas nessa unidade, né? Inclusive, acho que da IAI, né? Exatamente. Recentemente, a gente participou Reunião, na né? instalação, né? Primeiro lá na CIPA da IAMO, né? Sim. A qual, inclusive, o presidente da comissão lá foi o Carlão, né? O diretor nosso, Antônio Carlos, que é lotado no IAMO, né? Sim. E agora a gente está acompanhando a CIPA no IAI, né? Que é a maior unidade da Guarda Civil do ponto de vista de efetivo, né? Sim. Então, é uma ferramenta importantíssima para todas as unidades da Guarda Civil Metropolitana que comportam CIPA, né? Porque às vezes é a questão do efetivo, né? Se tiver menos de 20 policiais, né, 20 servidores lá, não pode ter CIPA, né? Ela tem que estar integrada a uma outra CIPA, enfim. Né? Mas assim, acima de 20, aí a unidade já pode ter CIPA. Eu estive recentemente na reunião da FO, né? E eu cheguei um pouco atrasado, né? Que eu estava aqui no sindicato, aqui no centro, a FO lá na Brasilândia, estava um pouco de trânsito. E eu cheguei bem na hora em que o comandante estava perguntando para o cipeiro se a CIPA tinha algum posicionamento na reunião. Eu falei, nossa, cara, que coisa legal. Fiz até um elogio, né? Por quê? Isso mostra, primeiro, que é um chefe, é um gestor de verdade, né? Então, ou seja, ele gere a base, né? Ele não está lá para ferrar a vida do policial. Ele está lá para fazer gestão para que a unidade tenha o melhor resultado possível para a população. Isso. Não enxerga a CIPA como inimiga, né? Exatamente. O gestor não pode ter essa visão, né? Aí não é gestor, na verdade, né? Aí é outro nome que se dá. Mas, enfim. E eu fiquei muito contente, fiz um elogio, inclusive, na reunião, porque, assim, nós, todo guarda aqui, um pouco mais de tempo na guarda, um guarda com mais de 5 anos, sabe que a gente passa dificuldades, né? Nesses últimos anos, a gente tem recebido um aporte de investimento por parte da prefeitura, né? Sim. Então, tivemos a reforma daquilo que era a BR, passou a ser a IAI, né? Tivemos a reforma da Inspetoria da Sé, né? Sim. A base da Ida Carmo, né? Então, assim, paulatinamente... A Penha, né? Foi reformada. A Penha, então, paulatinamente, né? Casa Verde, nesse momento, sendo reformada, né? Então, paulatinamente, estão sendo feitas reformas nas unidades. Mas nós passamos por longos períodos aqui de dificuldade extrema, né? E a CIPA, ela é uma ferramenta importantíssima, importantíssima. Por quê? Em última instância, o responsável por tudo é o prefeito. Exato. Entendeu? Ou seja, se um conjunto, ou seja, se a guarda inteira apontar um problema e encaminhar via CIPA, vai chegar uma hora que o Ministério Público vai chamar o prefeito lá e falar, escuta, que negócio é esse daqui? Né? Você gasta tanto com a Polícia Militar e não gasta aqui para ter um banheiro, por exemplo, na unidade XYZ, né? Não é o caso agora, mas nós já tivemos isso no passado, né? Eu fui da Casa Verde, na Casa Verde não tinha banheiro. Sim. Quando montaram a base da Casa Verde não tinha banheiro. Era um assombro, né? Enfim. Então o que acontece? É um momento importante, essas bases estão passando pela implantação da CIPA, nessas bases novas, recém-criadas, entre aspas, né? Sim. Num ano importantíssimo, né, Vilar? Que Sim. é o ano com o maior orçamento da prefeitura, né? Exatamente, né? Exatamente. E outra, né? As unidades que já têm CIPA precisam fazer com que as CIPAs funcionem, né? Eu sempre digo o seguinte, às vezes vai numa base, o cara reclama, não, o cipeiro não faz nada. De quem é a culpa? De quem votou. É da unidade. Porque votou no cipeiro que não faz nada. Então você votou num cara só para manter ele ali, para ele não perder, ele ganhar a estabilidade, lá permanecer 4 anos na unidade sem poder ser removido, Sim. Né? Então, depois fica difícil reclamar. Exatamente. Então, ou seja, é uma ferramenta importante. Nós precisamos usar bem essa ferramenta para que, volto a dizer aqui, imaginemos, se ao longo do tempo, se todas as CIPAs apontassem os defeitos ali nos seus relatórios, encaminhassem para o sindicato, não resolveu o Ministério Público, cumpra, obviamente, a cadeia hierárquica, né? Primeiro notifique a chefia da unidade, depois notifique o sindicato e, posteriormente, não resolvendo o problema, o Ministério Público do Trabalho. Então, ou seja, se todas as CIPAs fizessem isso, com certeza nós estaríamos numa condição melhor hoje. Exato. Né? Nós temos ainda algumas unidades ainda que carecem de
de reforma, né? De estarem adequadas para o futuro da guarda. Então, nós estamos com 1.000 entrando, 1.000 novos policiais. Tudo indica que chamarão mais 1.000, Sim. né? Pelo menos o discurso é esse, que chamarão mais 1.000. Não sei se vão ser os 1.000 imediatamente 1.000, mas tudo indica que até o final da gestão do prefeito Ricardo Nunes, ele deve chamar 2.000 novos policiais. Então, ou seja, as unidades precisam estar preparadas. Até porque nós temos um novo desafio, né? Sim. Nesse concurso aqui, as pessoas puderam, né, indicar o seu gênero lá, né? Então, se é uma mulher trans, se é um homem trans, e como é que fica o alojamento das unidades? As unidades estão preparadas para esse novo momento que nós estamos vivendo? Banheiro, tem papel para todo mundo? Exato. Tem sabão para todo mundo? Né? Então, sem dúvida, a CIPA é uma ferramenta importantíssima. Há quem diga que não é. Infelizmente, há quem diga que não é, né? E que os servidores só buscam a CIPA para poder ter o instrumento da instabilidade. Ora, colegas, também não sejamos aqui hipócritas. É claro que todas as pessoas que procuram se candidatar na CIPA também querem se manter estáveis pelo período do mandato e mais 2 anos, que é esse o texto da legislação. Sim. Mas assim, ó, você estude muito bem a quem você vai votar, né? Quais são as propostas dessa pessoa? Além da busca da estabilidade, o que este candidato está propondo para melhorar o ambiente de trabalho, a qualidade, enfim, né? E o que ele fez, né? Ao longo da sua vida na guarda, né? Exato. Então, assim, não adianta também aquele servidor, ele nunca buscou melhoria nem para a vida particular dele. Vai te ajudar? Não vai ajudar. Difícil, né? Ou seja, a responsabilidade é do eleitor. São os policiais da unidade, são eles que vão dizer como é que a CIPA vai funcionar, né? E assim, né, vou usar um exemplo aqui da Casa Verde. Na Casa Verde nós tínhamos lá fui cipeiro da Casa Verde, nós tínhamos um posto lá que era um martírio. Uma escola abandonada no meio de uma comunidade, né? A necessidade de policiamento lá era 24 horas, com rendição. Um efetivo terrível, né, da inspetoria. Então o que acontece? O pessoal fez o relatório, eu como presidente da CIPA fui até a escola, tirei fotos dos locais lá, dos problemas que aquele próprio apresentava, ou seja, não tinha banheiro, não tinha acesso à água, né? Tinha um monte de poça lá, porque era um lugar abandonado, né? Então tinha aquele acúmulo de água em determinados locais, era possível ver larvas ali, não sei se era do Aedes aegypti ou não, mas enfim, acúmulo de água tinha larva, né? E aí o que acontece? Esse relatório nós encaminhamos para o Ministério Público do Trabalho. E o comandante da época foi chamado do Ministério Público para assinar um termo de ajustamento de conduta, né? Então, ou seja, ele foi lá no Ministério Público e falou assim, olha, eu não faço mais isso, tá? Eu me comprometo a não fazer mais isso. E assim, agora imaginem só, se fosse uma constante das CIPAs, né, buscar a resolução do problema. Naquele momento, aquela política que estava sendo implantada na guarda, lá na época do Ortega, do Kassab, era uma coisa, né, era um massacre aqui dentro, né? Então exigia um posicionamento mais, vamos chamar assim, mais agressivo, né? Diferente de hoje. Hoje a gente senta com o comando, né? O comando ele identifica o problema e tem feito o possível para resolver o problema. Então, óbvio que não tem porquê já de cara querer mandar para o Ministério Público do Trabalho, é uma coisa bem óbvia, né? Claro. Pode ser mandado também? Pode, mas eu acho, né, descabido, vamos dizer assim. Agora, a ferramenta CIPA, ela é importantíssima. Todos nós vamos saber usar a CIPA, né, Rafael? Exatamente. E só para lembrar, né, semana passada a gente teve uma conversa lá sobre o comando e, entre tantas coisas faladas lá, um dos fatos foi justamente esse relacionado às CIPAs, né? Que o próprio comando, o subcomando, ele encarece de elementos de relatórios das CIPAs, né? Sim. Que eles precisam, porque assim, veja só, até o comando e o subcomando têm as suas limitações. Sim. E o trabalho em conjunto fortalece as ações, né? Assim, é um jogo de poder, né? Então, seja lá, o comando vai apresentar as demandas para a Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Sim. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana vai olhar as demandas que tem lá e ela vai ver o que é prioridade e o que não é. Então, assim, aquilo que tem um apontamento da CIPA, ela já prevê uma possível responsabilização
caso algum dos policiais sofra um acidente naquelas condições que foram relatadas ali pelo cipeiro, né? Então, ou seja, se acontecer um acidente de trabalho no local da unidade que foi apontado pelo cipeiro como problemático e que não houve providências por parte da administração, alguém na cadeia de comando vai ser responsabilizado. Então, volto a dizer, o comandante da guarda, né, o staff de comando da guarda, tem buscado, né, a gente senta com o comandante encaminhamos as demandas e eles prontamente têm nos atendido, né? A gente consegue resolver tudo de uma vez só? Não. Mas quando você tem o relatório da CIPA embasando, fica tudo mais, porque lá na Secretaria de Segurança Urbana, né, o técnico vai olhar lá e falar, opa, esse aqui, se der problema, alguém vai responder, né? Então, vamos atender esse primeiro, e esse aqui, que é só um apontamento, quando der, a gente conserta, né? Exatamente. E serviço tem de sobra, né? Todos os acidentes e incidentes de trabalho, segundo a legislação, a CIPA deve fazer uma investigação nos locais, né, onde aconteceu o acidente e os incidentes, para que eles não voltem a ocorrer. Sim. Ou seja, também é um braço direito da administração pública. Sem dúvida. Por isso que tem que trabalhar integrado. Exatamente.